Em 2025, mais de 3 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica ou familiar no Brasil. Esse é um dado alarmante, vergonhoso e preocupante que a gente precisa falar para talvez entender a raiz desse problema e compreender o nosso papel diante desse cenário. É esse o nosso tema de hoje e eu tenho a alegria de receber a doutora Carla Góes, ela que é fundadora do Instituto Novo Olhar, que presta atendimento cirúrgico, psicológico para tantas mulheres vítimas de violência. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Jennifer. Muito bom falarmos sobre esse tema e, mais importante do que ser bom, é totalmente necessário. Sei que é um tema até desagradável, né? Sim. Porque hoje é uma questão de saúde pública, a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? E você vê que não escolhe idade, não escolhe nível cultural, nem financeiro. Infelizmente, ela está em todos os lugares, independente de qualquer situação. Então, temos que realmente nos unir, procurar situações de ações públicas, realmente o governo, porque eu tenho certeza que esses números que você falou, eles são subnotificados e com certeza é muito mais do que o dobro disso. Eu me atrevo a falar que é mais do que o dobro, porque muitas mulheres ainda têm vergonha, muitas mulheres ainda estão lá no interior da Bahia, lá no interior de Pernambuco, e aí nem tem acesso a fazer nenhum tipo de queixa, nem de informação, nem todos os casos se tornam midiáticos. Sim. Então, são números que eu tenho absoluta certeza que estão extremamente reduzidos. Então, é mais alarmante do que nós pensamos. E eu não, de maneira nenhuma, duvido disso que você disse, porque realmente a sensação que fica é que os números são ainda maiores. Doutora Carla, eu queria que a gente começasse, para quem ainda não conhece, né, não conhece o seu trabalho, não te conhece, que você falasse, em linhas gerais, um pouquinho da sua profissão, um pouquinho da sua atuação, né, com essa causa. Eu sou médica, né, cirurgiã do aparelho digestivo, e aí eu me especializei em dermatologia e reconstrução facial. Então, desde muito criança, a minha avó, como eu comentei com você, que sempre estava ali na igreja, né, rezando o texto e tal, e tem aquela característica, né, da igreja, sempre tem umas pessoas que moram ali, que dormem ali, em uma cidade pequena, no interior da Bahia. Minha avó sabia quem estava passando por qualquer dificuldade, o que estava acontecendo, quem precisava de um banho, de uma comida. Era, na época, uma cidade que fazia muito frio à noite. Então, ela tinha uma regra, que quando eu chegava da escola, todo mundo estava brincando, mas 2 vezes na semana eu acompanhava ela e outras pessoas voluntárias, né? Não tinha nome, era uma ação de caridade, né? Sim. E eu estava com ela, então eu ia para ajudar a dar banho, trocar roupa de cama, dar sopa. Então, essa coisa da empatia, do cuidar, veio muito cedo com a minha avó. E eu fui mantendo isso e sempre soube que queria ser médica. Eu acho que tem a ver com esse cuidar também. E morando no Nordeste, né, Salvador, você vê a violência muito mais próxima. E eu achava que aquela violência acontecia porque era Nordeste, porque era falta de cultura e coisas desse tipo. Quando eu vim para São Paulo, em 1993, para fazer residência médica de cirurgia, eu comecei a ver que a violência estava em todos os lugares. Eu achava que São Paulo, né, pessoas mais instruídas e tal, que não ia acontecer tudo isso. Mas só que era extremamente velado. E eu pensava, como que eu vou chamar essas mulheres para falar de um assunto tão doloroso? E que maneira de fazer isso? Aí, mais ou menos em 1996, uns 3 anos depois, eu comecei um trabalho que era mãezinhas de rua. Então, eu atendia
num local cedido por uma pessoa amiga e atendia aquelas mulheres que dormiam ali na rua e eram mulheres grávidas. Então eu fui descobrindo o quão difícil é tudo isso, porque elas grávidas eu achava, né, que tinha uma proteção. Estamos falando de muito tempo atrás, não tinha internet, não tinha nada. E aí eu vi que essas mulheres grávidas, elas eram espancadas, estupradas. E detalhe, às vezes pelo seu companheiro, às vezes por uma pessoa que estava ali próxima. E para segurar tudo isso, elas usavam drogas. Então, o intuito do curso, que levava um ano, era de ir acompanhando a maternidade dela, dando orientação, tentando até falar que não era muito interessante, mas não tinha muito como intervir, né? Sim. Elas iam porque elas almoçavam naquele dia, ouviam, então eu acho que alguma coisa ficava. E aí depois cada mês ela ia ganhando uma pecinha do enxoval. E no final do curso ela ganhava o enxoval completo. Eu fiz isso por um ano, iniciativa própria, mas eu também com filho pequeno, na época faltava recursos para dar andamento. E aí foi que eu fui fazendo aleatoriamente, iam chegando pessoas na minha clínica, e assim, com hematoma, com corte, ninguém falava exatamente o que é que era. Mas eu, como experiência médica, né, nós fazemos a parte de medicina legal, eu sabia que eram traumas de violência, mas sempre bateu no carro, bateu na janela, caiu. E eu comecei a falar mais sobre isso, e quando foi em 2018 eu vi que era necessário ter um nome esse trabalho, né? Ter um CNPJ, começar realmente a criar um corpo maior. Aí eu dei o nome de Instituto Um Novo Olhar. E aí nós somos pioneiros na reconstrução facial, que nós não temos no Brasil, né? Nenhum lugar que faça isso. E também oferecemos assistência social, a parte psicológica e a parte de orientação jurídica, que eu acho muito importante. Em 2021, nós fizemos uma parceria com o Hospital das Clínicas e foi muito interessante, porque foi através de uma emenda parlamentar que nós conseguimos implantar dentro do Hospital das Clínicas o primeiro serviço. É um núcleo que cuida da saúde mental de mulheres vítimas de violência doméstica e dos seus filhos. Então, com isso, porque a gente não tinha o suporte psiquiátrico. E é muito difícil você conseguir uma rede de apoio assim. E aí, dentro do Hospital das Clínicas, hoje nós crescemos muito, somos referência no Brasil, né? Tem o atendimento também, tanto no Instituto por telemedicina, né? A parte psicológica, como também no Hospital das Clínicas. E aí vamos acompanhando com assistente social, psiquiatras e psicólogos. Inclusive agora, no final do mês, vamos estar lançando o primeiro livro escrito no Brasil que fala sobre a violência doméstica. É um livro dedicado a um público da área de saúde, porque nós queremos ensinar esse público a detectar esse tipo de violência, a saber como conversar, a saber como intervir, porque ninguém aprendeu sobre isso, né? Nas universidades não se fala, e é um tema muito sensível. E através desse livro, que tem 4 autores, eu sou uma das autoras, que a gente espera alcançar esse público para que as mulheres sejam melhores atendidas. Que bacana. E tanto tempo, né, envolvida nessa realidade, né, nessa dura realidade. A gente até conversava no início, né, o Mauri, que está aqui assessorando, dando um super apoio, a gente fica buscando explicações, sim, né? E infelizmente os números só crescem, infelizmente a cada vez que você liga a televisão é um novo caso, cada vez mais cruel, né? Acho que o nível de crueldade também só cresce. Isso chama atenção, né? O nível de crueldade, o requinte de crueldade. Sim. Em tantos anos, né, vivendo dessa realidade, você conseguiu identificar motivos, pessoas que são mais vulneráveis, um cenário geral para essa violência? O que é que acontece? Nós sabemos que é um patriarcado, né?
Isso existe desde sempre. Só que era completamente colocado ali embaixo dos tapetes, né? Só que agora transbordou, né? É aquele rio que tinha muito lodo embaixo, agora está tudo em cima também. E vem piorado. O que eu observo é isso. Porque antes, quando aconteciam casos desse tipo, tinha histórias familiares, né, de pais com filhas, de familiares, que geralmente são os principais agressores. Eram, né, porque agora na rua, aleatoriamente também está acontecendo essa agressão. E aí nós observamos que os jovens, hoje, estão tendo vidas levadas. Então, meninas de 14, 15 anos que nós não víamos lá atrás, estão sendo tiradas da vida por um namoradinho, ou às vezes nem é um namoradinho, porque ela não quis namorar, né? Então, o homem está se sentindo no direito de tirar a vida de uma pessoa que simplesmente falou para ele, olha, não quero namorar, eu quero me dedicar aos meus estudos. E o que eu vejo também, assim, a agressão geralmente do homem, ela é na face. Para tirar aquela mulher, envergonhar, sabe? Tirar ela do convívio, porque a violência vem com sinais, né? Sim. Então, os sinais ali pequenininhos, como quebrar um celular, falar alto, envergonhar você na presença de estranhos ou mesmo familiares, tudo isso já são sinais de violência e que vai num crescente. Só que agora, o que tem acontecido, além de esfaquear no rosto, de murros que são deferidos, agora a gente tem visto a intenção de matar. Isso é uma coisa que eu até comentava lá no Instituto, porque eu digo, engraçado, né? Agora as pessoas que chegam, elas foram aquelas que sobreviveram à tentativa de feminicídio de verdade. Sim. Porque antes o homem falava assim, eu perdi a cabeça. Não, agora eles estão realmente usando facas na região do pescoço, na tentativa de degolar ou de pegar artérias para garantir realmente que aquela mulher vá ter a vida ceifada, né? Sim. Então, são coisas que a gente vem descobrindo e vai ficando cada dia mais aterrorizada. Então, aí elas saem desses relacionamentos, né? Geralmente elas vão para um pronto-socorro, né? Que é o SAMU, é a polícia que leva. E aí elas acordam, porque elas pensam que não iam sobreviver, se descobrem vivas e com aquelas cicatrizes. Então, por exemplo, nos últimos meses, quase todas foram esse tipo de cicatriz, para a tentativa de degolar. Isso tem sido aterrorizante e nós temos visto os números que são citados de feminicídio. Não é uma coisa que está só agredindo, assim, bem que é extremamente terrível qualquer tipo de agressão, mas é a tentativa real do feminicídio, né? Sim. E muitos casos que os homens estrangulam alguma coisa e ainda levam para o socorro, dizendo que ela caiu, que ela não sei o que e tal. Só que a medicina está ficando mais atenta a isso. Sim. Né? Sei lá, 3 anos atrás, talvez passasse batido. Mas hoje, os familiares, por isso que a imprensa, né, os veículos de comunicação são muito importantes. E você tem que realmente ir lá, denunciar, no caso de urgência, ligar para a polícia, né? Num caso de suspeita, você suspeita que sua amiga tá, liga 180, aí conta toda a história, é totalmente anônimo, tá? E tem o Instituto Novo Olhar, que aqui nós temos nossa cartilha, que tem aqui o QR Code. Sim. E nesse QR Code, se a pessoa colocar aqui, né? Se colocar aqui a câmera do celular, ela vai entrar na cartilha completa que está no Instagram e também no site. Aí lá, por exemplo, se ela quer só informação, ok. Mas lá no Instagram e também no site, ela tem o tempo todo o WhatsApp que fica lá aparecendo. Então, se você enviar um simples oi, aí você já vai receber um link perguntando para você contar ali brevemente o que é que você precisa, a sua história e tudo. E aí você já está cadastrada no Instituto Novo Olhar. Em menos de 24 horas, ela vai estar recebendo
uma ligação, para ver um atendimento psicológico, para ver a parte de assistência social, porque às vezes elas não têm onde dormir, não têm o que comer. E a orientação jurídica. Agora, é muito importante saber que, não, gente, importantíssimo isso, na urgência é 190, porque é quem vai chegar lá rapidamente, né? Nós somos 190 ou a polícia. Não, 190, 190. polícia. Tá bom? 180, vocês têm uma situação que você imagina que uma amiga sua, ou até que você, Entendi. é uma coisa que eles vão pesquisar, até um mês eles vão, é uma coisa diferente. E o instituto que dá todo esse suporte, inclusive da reconstrução facial. Muitas mulheres têm uma cicatriz que ficou, um lábio que foi arrancado, com mordidas, e aí você vai ter todo esse apoio. Nós temos, hoje em dia, muitas mulheres que já foram operadas, que voltaram à sua vida. O propósito do Instituto é exatamente a prevenção e devolver a mulher com dignidade à sociedade. Por isso que está aqui na Cartilha de Combate e Prevenção à Violência Doméstica. E nós vemos que isso assim, é fundamental. E tem que denunciar, e tem que chamar a polícia, porque você está salvando uma vida ali, com toda certeza. Essa história de a gente não mete a colher Não, já não é existe. coisa do passado, né? Já Não. deixou de estar na moda há muito Ficou muito tempo. para trás isso. Inclusive, é lei, né? Se você Sim. mora em um prédio e alguém está sofrendo algum tipo de violência doméstica, porque num prédio você escuta Sim, e você fica totalmente... Você pode, inclusive, responder um processo. sim. Já que a gente tocou nesse assunto, eu queria que a gente continuasse mais ou menos nesse sentido. Por quê? A gente às vezes tem medo de se meter, né? Acho que a gente às vezes tem um receio, por mais... Acho que falta talvez esse entendimento de, enquanto sociedade mesmo, assim... Ah, mas será que ela não quer estar naquela situação? Mas por que ela não separa? Eu não vou me meter para depois ela voltar, né? Eu não vou denunciar para depois ela voltar. A sociedade ainda tem muita dificuldade de perceber que a gente precisa, assim, nem que... A gente precisa falar, porque às vezes você vai ser a única pessoa A única chance. que vai dar, pelo menos, vai deixar aquela pessoa com a pulguinha atrás da orelha, de que ela pode estar sofrendo uma violência, né, doutora? Olha, isso que você falou é muito importante, porque é comum, inclusive, que você fale, que você até intervenha, que a pessoa tenha um afastamento, às vezes até um divórcio, e depois até retornar com aquele agressor. Sim. Faz parte da doença que essa mulher está vivendo, né? É por isso que eu falei, é um caso de saúde pública. Porque o agressor, ele vai minando aquela situação, né? Ele vai deixando aquela mulher insegura, ela está com o emocional totalmente abalado, ela não tem condição de discernir. Então, se você tem uma aproximação, é interessante chamar a atenção, falar, você não vê que isso não é normal e tudo. E outra coisa, se você vê que a pessoa não aceita, eu acho muito bom o 180, porque você faz uma denúncia, vai chegar lá o pessoal para saber, está acontecendo alguma coisa, tudo, o marido já fica um pouquinho assim. E nós atendemos muito também mulheres que, por exemplo, a medida protetiva, né, que é agora uma discussão muito grande. Sim. A mulher vai lá, faz o boletim de ocorrência e às vezes chega em casa e morre, porque uma cidade pequena, então nem se fala, porque já soube que foi lá e fez um BO. Então, é muito delicado. Tanto que hoje você pode fazer online, ou você pode fazer na casa da mulher brasileira, paulistana. Então, é interessante, não precisa ser só numa delegacia. Aí, outra coisa, a medida protetiva, ele vai receber também. Então, eu acho que deve existir, não existe ainda, um preparo melhor para essas mulheres, porque elas acham, e nós achamos por um bom tempo também, que a medida protetiva era incrível. Só que muitas morreram com essa medida protetiva no bolso, ou às vezes na bolsa, ou dentro de casa. Então, tem que ter todo um preparo dessa mulher, e nós fazemos isso no Instituto, preparar ela para o momento certo. Porque às vezes você vai lá, naquele momento de fervor, faz um boletim de ocorrência, solicita uma medida protetiva, e aí a agressão só aumenta. Entendeu? Tanto que as últimas que chegaram com realmente, que saíram do feminicídio, né, todas tinham medida protetiva. Não é que não deva fazer,
Mas eu acho que tem que criar uma estrutura. Não dá para você fazer uma medida protetiva e ficar dentro de casa, né? Eu acho que da forma como está colocado hoje, até assim, por que eu vou fazer, né? Assim, acho que a gente acaba desestimulando as Não mulheres a adianta fazer. mesmo, né? Você fica pensando. Eu vejo a importância, como era para ser feito, eu não sei o porquê não está acontecendo, que quando tivesse um boletim de ocorrência, uma medida protetiva, tinha que usar a tornozeleira, né? Sim. Então, tem que usar a tornozeleira e eu acho que tem que ter ainda um sistema melhor que não seja a vítima, que quando esse agressor estiver chegando perto dessa vítima, que não pode ser 100 metros, gente, tem que ser pelo Bem menos mais, né? uns 500, entendeu? Que essa vítima, de alguma forma, ou seja avisada ou que tenha uma polícia local ali para ir realmente intervir nisso, né? Sim, Porque se não for dessa maneira, fica muito difícil. sim. E a gente aqui tá, né, os primeiros minutos da nossa conversa, acho que focou muito na questão da violência física, né, até Sim. da tentativa de feminicídio, né, infelizmente em grande parte dos casos. Mas quando a gente fala de violência, né, contra a mulher, a gente pode pensar que ela muitas vezes não vai acontecer de uma hora para outra, né? Às vezes são sinais que vêm acontecendo e que a gente, enquanto mulher, precisa estar atenta para os nossos relacionamentos, Sim. para os nossos convívios, mas também, de novo, né, a sociedade precisa olhar e se perguntar, será que isso está normal? Quais são esses sinais que a gente precisa entender para poder avistá-los de longe, né? Por isso que a cartilha, que nós fizemos toda uma reformulação agora, tem lá os primeiros sinais da violência. Então, começa verbal, né? Quebra de objetos, a violência patrimonial, que é quando o companheiro controla toda e qualquer despesa da mulher. Aí tem o emocional, né? Que esse aí nem se fala, que vai sugando aquela energia. É muito comum as mulheres falarem coisas do tipo que... E eu conheci mulheres que eram as mulheres que mantinham a casa. Inclusive, esses agressores eram mantidos com o dinheiro dela, que tinha uma profissão extremamente incrível e também não conseguia sair. Então, sempre se fala, porque é uma questão financeira. Mas existe um problema emocional muito maior nisso. Sim. Porque ele começa a fazer com que você duvide de você. Então, é comum, algumas relatavam, principalmente na época da pandemia, se as pessoas na sua empresa souberem que você é louca, eles nem vão deixar você trabalhando lá. E a mulher está tão insegura já ali, que ela fica, será que eu vou lá no seu trabalho contar quem você é? Ninguém te conhece, não. Então, olha a manipulação, né? E aí, quando você vai ver, ela está tão fragilizada, ela não pede ajuda, a família já cansou, porque geralmente quem tem esse acesso é a família, aí fala com essa mulher, e aí ela briga, volta, aí a família fala, não vou me meter mais não, porque não adianta, depois ainda fica com raiva e tal. Sim. Mas, gente, é um caso que essa mulher precisa realmente de uma orientação psicológica, é uma doença também, entendeu? É a questão da saúde mental. Então, por isso que a gente tem que ter realmente a certeza de procurar auxiliar. Por exemplo, fala lá, olha, tem um instituto, nesse WhatsApp você vai ter um contato, totalmente sigiloso, ninguém vai saber. Ou, em casos mais graves, aí realmente acionar a polícia, né? Eu acho que falta em todos nós, né, assim, acho que talvez não tanto quem está tão envolvido com o assunto, mas que não conseguiu ainda, né, que entender o quanto a violência contra a mulher, ela é complexa, né, não é uma coisa assim, preto no branco, não é num piscar de dedos que a gente resolve, talvez uma sensibilidade com essa mulher. Sim. Né, você até coloca assim, a família às vezes não quer mais se meter, Tá porque cansada, né? porque a culpa volta sempre para a mulher, né? Acho que assim, é uma falta de sensibilidade realmente, acho que de todos nós, mulheres, a gente também acho que já deve ter se perguntado assim, mas ela voltou porque quer homens, principalmente, né? Eu acho que falta essa sensibilidade social mesmo, de olhar e entender a mulher como a vítima, de fato, né? Porque existe o ciclo da violência, né?
Então, é aquela coisa que começa um pouquinho de estremece o relacionamento, iras, ciúmes e tal. Aí vem a violência, e aí vem o ciclo, que é a lua de mel. Porque essa pessoa te conhece, sabe o que você gosta, sabe como te agradar. Então ele faz tudo que você quer. Aí a pessoa falou: não, ele vai mudar, ele me conhece. E é comum os agressores falar: quem vai te aguentar? Só eu mesmo que gosto de você. Aí fala: por algum defeito que ele criou ali, né, pela sua idade, que vai querer você com filho, você não trabalha, ou se é uma grande empresária, mas você é descontrolada, você toma remédio para depressão, que sabe, já foi usado até nos júris isso, Sim. que a pessoa toma remédio para depressão, sendo que 90% da população toma, né? E aí é uma situação que é necessário ter esse olhar, sabe? É difícil, Muitas vezes nós tivemos casos muito graves e que toda a equipe depois ficou triste porque a pessoa volta com o agressor. Mas a gente sabe que faz parte, não tem como você impedir, né? Existe o alerta, existe o cuidado e, graças a Deus, nós não perdemos nenhuma vítima, porque elas participam muito e nós vamos começar uma coisa muito interessante esse ano, que é essas rodas de conversa online. Porque muitas têm dificuldade de chegar até o local. Você viu os últimos meses aí como foi, tempestades, não pode sair de casa, alagamento, o transporte, tudo cria uma dificuldade, né? E às vezes o próprio agressor, porque fica pensando, mas ela vai para onde? Aconteceu uma situação que a pessoa falou assim, é a primeira vez que eu vim aqui, porque eu consegui um emprego, eu quero me fortalecer para sair da violência. Eu sei que hoje eu vou chegar em casa e vou apanhar, mas vai valer a pena. Então, são coisas que, até nesse dia, a Alemanha, uma TV alemã, fez um documentário sobre o Instituto. Foi muito marcante, assim, essa fala, né? A TV alemã, acho que não deve ter acreditado, né? Que o Brasil está nesse nível, né? Mas precisamos do apoio de toda a sociedade. Esse é um assunto do interesse de todas nós, mulheres, e eu acho, inclusive, principalmente dos homens. Sim. É uma função educar homens, nossos filhos, para serem pessoas melhores. E outra, não normalizar a violência, porque é muito comum estar numa roda de amigos e aí um amigo tem uma frase assim absurda, agressiva, misógina. E aí o que é que acontece? Todos os outros amigos dão risada. Então eu acho que como homem faz parte de quando se não sente nessas mesas. Ou chama atenção também. Pô, cara, como que você fala isso? Você não tem filha, você não tem mãe, você não tem irmã, sabe? Então eu acho muito importante também a parceria dos homens nisso. Porque nem todo homem é agressor. E aí tá criando uma imagem hoje que é assim um discurso de ódio, né, contra a mulher. Sim. E isso, a tendência, se não tomar medidas urgentes, como, por exemplo, aumentar a penalidade. Eu acho que é um assunto importante. Mas nós, enquanto instituto, o que nós começamos e vamos realizar esse ano estamos levando para dentro das escolas a prevenção. Isso é muito importante, né? A gente formar ali dentro da Muito base. importante. Porque a criança, às vezes, ela vê aquela violência em casa e ela nem sabe que é violência. Ela normaliza. Porque ela, desde que nasceu, é assim. Sim. Mas se ela começar a ter na escola, então vai ter para as crianças a partir de 4 anos. Aí vai ter aquele teatrinho lúdico, para pegar todas as fases, principalmente evitar as mortes de adolescentes. E aí a gente vai ter que ter um preparo para toda essa equipe da escola, estar respaldada, saber também como lidar com as demandas que vão chegar, o que vai acontecer de uma criança ou outra começar a falar, nossa, lá em casa acontece isso. E aí vai ter que ser tomada uma providência, né? Então eu não vejo outra saída. Como médica, é igual na época do câncer do colo do útero, né? Então nunca teve uma prevenção. Então muitas mulheres morreram, muitas mulheres tiveram amputação do colo, muito sofrimento. Sim.
E aí investiu muito na prevenção. E hoje você vê raramente, né? Sim. Antes era comum, ai, fulano morreu, ai, que foi câncer do colo. Então, se nós começarmos isso agora, eu acredito que uma geração futura vai ser muito beneficiada. E talvez os próprios lares, né? Sim. Eu vejo isso como uma alternativa muito importante e imediata. Acho que é a alternativa mais eficaz que a gente consegue pensar, né? Nesse cenário que a gente tá vivendo, assim, de tempo todo sendo bombardeado, a gente quase não consegue acompanhar os números realmente. Talvez realmente o número que eu li aqui já esteja muito desatualizado, a gente nem consegue fechar um número fechado, né? Porque essas pesquisas, elas já são atrasadas, né? Sim. E aí, quantas mulheres eu posso te garantir que não tiveram coragem de fazer uma denúncia, que não tiveram... Ou teve até um feminicídio e a família nem soube, porque diz que caiu, escorregou, não sei o quê. Às vezes a pessoa tem medo, né? Ou tem ameaças veladas ali. Sim. E acha melhor deixar para lá, sabe? Então existe muita coisa que está acontecendo e que a gente não está tendo controle. E essas medidas são urgentes. Doutora, eu queria que a gente não desse nomes, né, obviamente, mas que a gente trouxesse algumas histórias marcantes para essa nossa roda de conversa, né, para esse nosso bate-papo, para lembrar, fazer memória dessas mulheres, né, que foram vítimas, mas também para talvez alertar tantas outras, né, que tem alguma história parecida, quem sabe, tem alguma história, né, ou algumas histórias que a gente consegue destacar que foram marcantes nessa trajetória do Instituto. Olha, foram muitas, viu? Mas uma que eu não posso deixar de falar, essa eu posso citar o nome, porque ela já saiu na Veja, já saiu em todos os veículos, é a Silvana, que ela teve 19 facadas, todas no rosto. E foi o próprio marido. E o detalhe, ela ainda mas na época, vigilante armada. Então não era uma mulher fraquinha, não era uma pessoa que não sabia se defender. E, sinceramente, para ela relata que para ela estar viva, ela teve que fingir que estava morta. Aí ele achou que tinha matado, lavou as mãos na pia da cozinha e foi embora. Então, ela ainda está nos acompanhando, sempre participa das rodas de conversa. Nós fizemos a reconstrução facial, precisou de inúmeras cirurgias, porque os ossos da face foram totalmente, né, fraturados. E hoje ela voltou à profissão dela, o Instituto na época procurou recolocar ela e deu muito certo. E ela faz hoje segurança armada ainda. E você vê que, porque a pessoa não sabia se defender, não é. Você não espera, né? Você está dentro da sua casa, é uma pessoa que você não pensa que vai fazer uma coisa dessa com você. E foi de manhã, então aí você vai dizer, não estava bebendo, tá? Não, totalmente friamente. Decidiu tirar a vida dela. Então, são histórias marcantes, como uma outra recente, essa me chocou bastante, e uma mulher muito inteligente, dona de uma, não vou falar o nome, mas ela já saiu também em todos os lugares, dona de uma agência de publicidade, fala vários idiomas, lindíssimas, olhos azuis, tudo que às vezes as pessoas falam, isso acontece, não tem relação com isso, gente. E aí, o que aconteceu? Ela é campeã de jiu-jitsu, faixa roxa de outra característica lá de luta que eu não estou lembrando, e é boxeadora. E o namorado quase tirou a vida dela, porque ela simplesmente começou a perceber os sinais, e aí foi falando com ele que não dava mais certo, tinha um ano de relacionamento, ele ficou sem aceitar. Aí um dia ele passou na casa dela e disse que estava passando mal, se ela podia dar um copo de água. E ela foi dar um copo de água, e se não fosse a vizinhança, por isso que eu estou falando, olha gente, foram os vizinhos que salvaram a vida dela. Então ligaram para a polícia, antes arrombaram a porta, entraram, foram pessoas assim de muita coragem, e ela está viva,
mas não tá mais a mesma pessoa, né? Tanto que ele tá preso, mas ela tá se programando que no dia que sair, porque hoje em dia tem as reduções, né? A pena que é 24 anos Sim. vira 6 anos. E ela está se preparando para ir morar fora do Brasil, que ela disse que não tem condições emocionais, mesmo com todo o suporte que ela está tendo, familiar, psicologia, psiquiatria, tudo. Ela disse que tem certeza que quando ele sair da prisão, ela vai descompensar e ela já está se programando para morar fora. É uma pessoa, vai morar fora do Brasil. É uma pessoa que tem condição. Mas e quem não tem condição, que às vezes está lá a medida protetiva de 100 metros e é na rua, na mesma rua da pessoa? Então, eu tenho que ilustrar, são tantos os casos de mordeduras que arranca a orelha, arranca os lábios, arranca o nariz. Então, assim, muda a vida dessa pessoa para sempre. Por mais que ela tenha que tenha esse tratamento e tudo, mas não é fácil. Por exemplo, essa que eu estou citando, que teve o nariz arrancado, os lábios arrancados, a orelha arrancada, ela tinha vindo de vários lugares que atenderam ela. Sim. Mas ela não se sentia bem-vinda, ela não se sentia um peso. Porque não para, é um tratamento que vai seguindo. Então, nós não temos um prazo, por exemplo, de dizer, vai fazer uma cirurgia, acabou. Faz uma, aí você vê que precisa de outra. Então, nós temos alguns parceiros, como a Prevent Senior, que disponibiliza o hospital deles para fazer essa cirurgia, porque são cirurgias caríssimas, precisa de placas de titânio, estamos falando de cirurgias de custos aí de 100 mil, 200 mil, então não teria como ser feito dessa maneira, de outra maneira. Então temos os parceiros, e mais o atendimento inicial e toda a reconstrução é feita na clínica, então é uma doação da clínica, da minha clínica, mas quando chega a um ponto que precisa fazer uma anestesia geral, aí nós buscamos os parceiros. É importante a gente colocar isso, né? Acho que esse exemplo traz à tona um outro assunto, que não é um trauma que vai passar, né? É um trauma que aquela mulher, aquela família vai ter que lidar dia após dia, né? A gente vai minimizando, né? Cada dia mais. Acho que esse é o objetivo do Instituto e a gente torce muito para que todas essas mulheres consigam reconstruir as suas vidas da melhor forma possível. Mas precisa, de novo, né, a palavra sensibilidade para entender que não vai ter prazo, né, como você colocou. O que eu vejo, e que é um objetivo também do Instituto, é que essa mulher não se envergonhe, muito pelo contrário. Eu acho que quem foi vítima, ela tem que falar mesmo sobre isso. Não precisa falar no trabalho, não sei o quê, mas não tem que se esconder, porque o errado não foi a vítima. O errado foi o agressor. E aí eu vejo que se ela participar de trabalhos que fortaleçam outras mulheres, de alguma forma, não precisa ser assim à frente, como eu faço. Tem inúmeras maneiras, né, de participar. Então, como agora a gente lançou uma campanha que é Adote uma Vida. Então você pode ir lá, ser uma madrinha, entendeu? Acompanhar a história daquela mulher. Então eu vejo que é muito importante tirar isso debaixo do tapete. Sei que é difícil, delicado, mas enquanto nós mulheres não mudarmos, sabe? Não virarmos essa chave, não, ou tantas outras vão estar seguindo esse caminho e muitas vezes pagando com a vida, né? A vida dela e muitas vezes do filho, porque é muito comum as mulheres falarem também, ele é um péssimo marido, mas é um ótimo pai, nunca bateu no meu filho. Já tivemos conversas no Instituto que é uma questão de tempo. Ele vai bater no seu filho. Quando não tira a vida, né? Sim. Para agredir a mulher. Nós tivemos um caso aí recente. Sim. Que o genitor tirou a vida dos 2 filhos para agredir a mulher. E tirou a dele também, né? Sim. Então, assim, são assuntos extremamente delicados, mas que eu vejo que nós temos um trabalho de distribuição das cartilhas no ponto de metrô. Eu vejo as mulheres se comunicando, as mulheres chegando, sabe? Eu acho importante informação, porque hoje, sempre foi, mas hoje mais do que nunca, informação é poder, né? Sim.
Então, quando você sabe daquilo, você sabe de repente, olha, eu posso procurar, eu posso ter acesso, e principalmente por ser totalmente gratuito. Muitas pessoas, quando chegaram no instituto, falavam, nossa, mas eu não tenho dinheiro, tenho certeza que eu não vou pagar nada, porque a gente já teve em situações que teve que pagar. Não, certeza, e ela assina, né, que é tudo gratuito e tal, porque é uma questão que a pessoa nem imagina, né, que pode ter. E isso acontece também em ambiente policial, né? Sim. Então, mulheres que têm cargos altos na polícia, que andam armadas, também estão sendo vítimas. Então, você vê que é uma coisa que fugiu de todo controle imaginável, né? Não tem preferência, né? Não. Infelizmente. Doutora, acho que a gente vai caminhando, né, pra gente concluindo a nossa conversa, mas eu queria que a senhora falasse o que a senhora quisesse, né, o que eu não tenha perguntado, mas que a senhora, por toda a sua experiência, julgue importantíssimo a gente concluir esse episódio com essa informação. E depois uma mensagem, né, a gente está aí, né, em março, celebrando o Dia Internacional da Mulher, que a gente possa concluir com uma mensagem de quem lida com essa violência tão de perto, mas de uma outra perspectiva, né, na perspectiva da acolhida, na perspectiva de amor mesmo. Uma coisa que eu falo muito e que eu acho que é uma oportunidade boa para reforçar. As mulheres têm que ser mais amigas, sabe? Têm que ser mais unidas. Essa competição criaram lá atrás, porque deve ser boa para os homens, eu acho, não sei, porque para as mulheres não é. E assim, não julgar tanto, sabe? Procurar entender o que está acontecendo, porque a Carla, de repente, é uma pessoa comunicativa e tudo, começou a ficar muito quieta, começou a não encontrar os amigos, evitar a família, o que está acontecendo? E ficar com aquele olhar, não de criticar, sabe? Ou acha que está snob, acha que está isso, que está aquilo. Não, procurar ver, sabe? E dar a mão, não precisa nem dar a mão fisicamente, mas emocionalmente, eu acho que a empatia é uma das coisas que eu admiro muito e que eu acho que pode salvar vidas. Eu acho não, tenho certeza que pode salvar vidas. Há pouco tempo atrás, São Paulo estava lá atrás no índice de violência. Hoje é o 5º estado mais violento do Brasil, perdendo para o Nordeste. E aí, se nós começarmos a ter essa atenção, sabe? Porque ninguém tira lugar de ninguém. Ninguém compete diretamente com ninguém. Estamos falando das mulheres. Cada um tem seu espaço, seu lugar e pode crescer muito juntas. Então eu vejo que isso é fundamental. Inclusive eu falo isso para as instituições também. Porque aí uma instituição lá faz isso, a outra faz aquilo. Elas podem se unir e fazer coisas muito maiores. Eu vejo isso como uma coisa fundamental. E assim, uma mensagenzinha que eu gostaria de dar para você que está em casa é que não tenha vergonha de ter sido algum dia, algum momento, vítima de uma violência, de uma agressão, seja verbal, seja física. Não tenha medo, nem vergonha. A culpa não é sua. Isso que eu quero te dizer. A culpa é do seu agressor. Então busque ajuda, com certeza, em algum lugar. E aqui no Instituto, você vai ter esse acolhimento, essa empatia, uma equipe treinada para fazer isso. E também, olhe para sua família, converse com ela, porque tudo isso é importante. Doutora, se quiser deixar os contatos, né, como procurar e conhecer o Instituto Um Novo Olhar, o espaço Nós temos o site www.institutoumnovoolhar.com.br. Temos o Instagram, que é Instituto Um Novo Olhar. E lá no Instagram tem o Linktree, que você clica, você vai encontrar a cartilha. No site também. E o nosso telefone, que é um WhatsApp, é um canal de denúncia, é o 11 93 700 1200. Então, um simples oi. E você vai ter alguém para conversar, para te ajudar, e até para ter uma situação de reconstrução facial, acompanhamento de psiquiatras. Então, é um trabalho bem completinho e que a gente quer muito, um sonho que atinja mais
chegue até mais mulheres, né? Que todo mundo possa ter esse acesso. Perfeito, doutora. Muito obrigada Eu te agradeço. pela presença, obrigada por tanto esclarecimento, trazer de forma tão clara, né, dados e histórias tão difíceis. Parabéns pela iniciativa, já era uma admiradora do seu trabalho e agora a admiração só cresce, porque realmente a gente precisa falar desse assunto, a gente precisa ter coragem e se entender como pessoas responsáveis, né, pela vida de cada mulher. A gente precisa ser mais amiga, como você disse, e precisa entender que todo mundo pode fazer um pouquinho para a gente não chegar, né, no ponto mais alto dessa violência. Que ela nem comece, mas que se começou, que a gente consiga evitar que ela se agrave. Eu tenho falado ultimamente que a próxima pode estar aí do seu lado ou pode ser até você. Ninguém sabe. Que a gente consiga, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente volte a conversar falando, olha só, como melhorou. A gente fica aqui a nossa torcida. Eu não vou estar aqui para ver. É um trabalho longo. Sim. Mas que eu acredito nele. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada, né? de coração. Fica aqui o convite, né, para você conhecer o Instituto Novo Olhar. E saiba, né, você que acompanha Paulus, que sabe que o papel do cristão é transformar, é ajudar, é cuidar da vida de cada pessoa, de cada mulher. É o nosso papel enquanto pessoas, né, que seguem o projeto de vida de Jesus Cristo. Muito obrigada pela sua companhia. Não deixe de conhecer a nossa rede de livrarias pelo Brasil, o nosso site, loja.paulus.com.br. Saiba que vai ter sempre um conteúdo aqui no nosso YouTube, no nosso Pauluscast, para você se inspirar, para você se formar e para quem sabe você se colocar a serviço dessa transformação, desse mundo melhor para todo mundo, para todas elas. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima.